Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra tremenda de Deus para a sua vida. Tenho certeza que você será impactado, transformado. Olha aí, hoje um tema incrível que mexe demais com a nossa vida, mexe demais com a nossa existência. O que Jesus faria? É isso mesmo. A pergunta mestre do universo para você que tem uma aliança com Jesus, ou você que procura conhecer Jesus, o que Jesus faria numa situação como essa? Várias perguntas você tem acerca de Jesus, mas essa pergunta você precisa responder na sua vida, na sua caminhada. E aí, o que Jesus faria? Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não só faria, mas ele fez muitas coisas. Jesus passou na sua vida, na vida dele, ele atravessou muitas situações e as atitudes de Jesus foram incríveis, tremendas. Mas se você tiver esse questionamento diante de você, isso vai mudar radicalmente sua vida. O que Jesus faria? Essa pergunta tem que mexer, tem que instigar você, tem que tirar você do natural, lhe levar para o sobrenatural. Tem que mudar a sua estrutura de vida, mudar até sua codificação mental, é isso. Fazer um reset na mente para agir como Jesus agiria em determinadas situações. Porque não é a nossa vontade, mas a vontade dele que tem que prevalecer. Por que a vontade dele tem que prevalecer? Porque quando nós fazemos segundo a vontade de Jesus, nós sempre vencemos, ok? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quero convidar você para abrir sua Bíblia, ler esse texto de 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Uau, incrível, né? Tremendo essa palavra. E com certeza Deus tem revelado a você a vontade dele de uma forma incrível nos mínimos detalhes. Agora, essa história do que faria Jesus, isso surgiu em 1989, um grupo de jovens de uma igreja americana começou a ler o livro de um escritor antigo, lá de 1900, o cara escreveu esse livro em 1900, o nome dele é Charles Sheldon. Esse livro hoje existe e tem impactado gerações também, tem mexido muito com o nosso cristianismo, com a nossa forma de ver o cristianismo. E nesse livro, Charles Sheldon, ele vai escrever um romance, uma história que os membros de uma igreja começam, decidem antes de cada atitude que vão fazer, perguntar: Jesus faria assim? O que Jesus faria no meu lugar? E essa pergunta começou a fazer com que eles mudassem o seu comportamento. É isso mesmo, o que Jesus faria vai mudar o seu comportamento com relação ao seu trabalho, com relação à sua família, com relação aos seus amigos, com relação ao seu futuro. O que é que Jesus faria no meu lugar? Que atitude Jesus tomaria? Mas ele é Jesus, né? Ele era Jesus, então ele tinha uma capa super poderosa. Quando os homens atiravam nele, as balas não perfuravam. Não é assim. Jesus era homem como nós, né? Ele tinha a estrutura como nós temos. A diferença entre Jesus e nós, a grande diferença nesse contexto humano de Jesus é que ele tinha uma vida de oração. Primeira coisa que você precisa entender: Jesus orava bastante, Jesus tinha um tempo de oração, e esse tempo de oração fazia com que a mente de Jesus fosse trabalhada, condicionada a se inclinar à vontade do seu Pai. Então Jesus, no Novo Testamento, só nos 4 evangelhos, há mais de 45 menções que Jesus orava, que Jesus se retirava para orar. Faça isso agora, quando terminar este vídeo, dedique 1 minuto, 2 minutos. Senhor, fala comigo, o que o Senhor faria nessa situação? Então ele com certeza vai lhe responder, com certeza ele vai abrir os céus e lhe responder esse assunto. Agora, como é que está o seu ouvido para ouvir o que Jesus tem para dizer a você? O que Jesus faria é uma pergunta que nós nos lançamos diante de Deus, nós lançamos diante do Senhor e aguardamos uma resposta. Você está pronto para receber a resposta? Porque talvez algumas vezes ele vá dizer: dê outra face,
dê outra face. Quando você quer se vingar, ele vai dizer para você, dê outra face. Ou então você vai dizer, Jesus, será que o Senhor caminharia essa distância com essa pessoa? Será que o Senhor caminharia mais esse quilômetro? Jesus vai dizer, não, ele caminharia 2 quilômetros, ele caminharia mais 1 quilômetro, além do que era pedido. Então, Jesus tem a forma celestial de resolver as coisas. E a forma celestial, a forma do reino dos céus, é o melhor para você. Você que está aí angustiado, sofrendo, o que Jesus faria nessa angústia? Como ele resolveria? Vou dizer para você como ele resolveria. Ele se posicionaria de pé agora, ele levantaria as mãos para os céus, ele começaria a dar glórias a Deus, ele começaria a dar honras ao Senhor, ele começaria a tomar uma postura diferente. E isso ia começar a lavar dentro de si toda a angústia, toda a tristeza, e ele iria ficar de pé para um novo tempo, para um novo momento. Você não foi feito para ficar assim, meu querido. O que Jesus faria diante do pecado, o que Jesus faria diante das tentações? Ele iria usar a palavra, ele iria mais uma vez, naquilo que ele era espremido, ele iria colocar para fora, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, de que está cheio o seu coração? Meus amados, chegou o tempo dos filhos de Deus se revelarem. Você é filho, filha do Deus amado, do Deus Todo-Poderoso. Você é um filho querido. O Senhor planejou você e Ele já lhe ensinou, tem lhe ensinado. Muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Jesus, porque muitas vezes não nos detemos a ler a sua palavra, a conhecê-lo nos evangelhos. Admiramos Jesus, mas não conhecemos Ele na sua profundeza. Quando Jó passou pelo que passou, as lutas que Jó passou, tem gente que não gosta nem de ler o livro de Jó, de tanta depressão, de tanta luta, de tanto problema, de tanta situação complicada. Mas no final do livro de Jó, Jó vai declarar tudo o que ele passou. Ele disse, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Isso é importante demais, é você passar por uma situação e poder enxergar Jesus e entender que tudo aquilo que atravessamos tem um propósito no céu. O que ele faria? Algumas vezes ele se calaria. E vou dizer para você, algumas situações Jesus se cala, ele tem a resposta, mas nem todo lugar ele vai abrir a boca, nem todo lugar ele merece ser ouvido, inclusive ele não seria ouvido, então ele se cala em algumas situações. Algumas situações Jesus sai calado, ele sabe que ele não é bem-vindo ali, então ele se retira e sai com o coração livre. Eu tenho dito, estava conversando com uma pessoa, eu disse, olha, eu consigo resolver essas coisas dentro de mim. Eu consigo resolver dentro de mim, porque eu já aprendi com Jesus como resolver isso. Mas tem algumas coisas que dependem das pessoas, aí eu não as controlo, né? Porque depende delas. Mas você, como está sua vida emocional, como está o seu casamento, o que Jesus faria no meu casamento agora? O que ele faria? Ele responderia? Ele se vingaria? Como Jesus faria? Você está usando o seu método. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você tem 99% de chance de errar. O seu método, ele tem muito mais falhas, ele já é comprovadamente muito mais falho do que o que Jesus propõe, porque o que Jesus propõe é perfeito. Quando você aplica aquilo que Jesus propôs para você, você vai viver o incrível, sobrenatural, seu coração será transformado, você começará a se preparar para morar em outra atmosfera, em outro lugar. As pessoas vão achar você estranho, vão até dizer que você é bobo, que você é tolo, porque você perdoou. Caramba, o que é o evangelho se não é perdoar 70 vezes 7? É o básico, é o berçário do evangelho, e nós muitas vezes estamos nos perdendo nisso, porque estamos querendo viver o evangelho segundo os nossos conceitos, a nossa forma de enxergar, a forma como culturalmente nos colocam. Nós precisamos entender que seguimos o Mestre, seguimos a Jesus. Por isso que nesse texto de Pedro, ele coloca Jesus como aquele que é o exemplo, aquele que nós seguimos os seus passos. Por isso ele passou por muitas lutas, por isso ele passou por muitas situações, para ninguém, nem eu nem você, por melhor que achemos que sejamos, ninguém possa dizer, mas o Senhor não sabe do que eu estou vivendo, o Senhor não sabe do que eu estou passando. Deixa eu dizer, ninguém vai poder dizer, Jesus,
o que era para ser feito, porque ele passou por tudo e agiu com excelência em tudo. Lembra da mulher apanhada em adultério? Lembra daquela mulher quando estava no chão? Qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus não foi perdoá-la sem antes ela reconhecer o seu erro. Aquela mulher estava ali diante de Jesus naquela situação e Jesus estava agora preocupado, não era nem com aquela mulher, mas com o coração daqueles acusadores. Como aqueles homens estavam adoecidos, esqueceram de olhar para o seu pecado. O que Jesus faria? Jesus acusaria aquela mulher ou Jesus iria transformar o coração daqueles acusadores? Então, em nome de Jesus, hoje se levante dessa situação, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, saia dessa vida que você está vivendo agora, saia em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, saia agora para viver uma vida de fato com Jesus, uma vida radical. As pessoas vão dizer: o que aconteceu com você, mulher? O que aconteceu com você, homem? Que agora você está sorrindo, há um tempo atrás eu lhe via chorando. Você vai dizer: eu aprendi a agir como o meu Jesus age. Em nome de Jesus, essa é a minha palavra, aquilo que Deus trouxe no meu coração para a sua vida, essa é aquilo que Deus tem para você hoje. Eu quero orar agora por você, amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra profética para que essa pessoa saia dessa situação, que ela comece a raciocinar como o Senhor raciocinaria, como o Senhor raciocina, inclusive, que ela comece a pensar, que a mente dela, a faculdade mental dela possa estar alinhada com os céus. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela está nos céus. É isso que nos interessa. O que Jesus faria é isso que nos interessa. Agir como ele agiu e age até hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Assim, o Senhor põe fim a todo cativeiro na sua vida. E antes de terminar, eu quero convidar você para curtir o nosso vídeo, compartilhar, isso é importante demais. Compartilha, meu querido. Compartilha esse vídeo, manda para alguém que você conhece, que está precisando dessa palavra. Manda para alguém, seja um missionário comigo. Eu estou aqui ministrando e você aí no seu celular, no seu aparelho, no seu computador, você vai encaminhar para alguém, vai mandar essa mensagem para alguém e com certeza nós faremos uma grande corrente da transformação desse planeta para a glória de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai lá e se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho para receber notificações, uma bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe.